Olá, querido candidato, seja bem-vindo a mais uma aula de redação. Eu sou a professora Lízia Adriane e estou aqui para ensinar vocês mais um módulo do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, e a apostila você pode acompanhar pelo QR Code ou pela descrição. Hoje nós vamos conhecer qual é o ponto de partida para fazer a sua redação. Por onde eu começo? Qual é o meu primeiro passo? O que fazer para não me desesperar antes de fazer a minha produção textual, que para muitos é uma das disciplinas mais temidas dos concursos, mas que você pegando aqui todas as estratégias, você não vai achar isso mais. Qual é o primeiro passo? Antes de mais nada, na hora que você pegar a sua prova, você não vai se desesperar de jeito nenhum, porque a temática da prova é sempre uma temática que provavelmente você vai ter estudado ao longo desse seu processo de preparação. Uma das coisas mais importantes para que você entenda o que é o grande sucesso da escrita de redação é treino. Muitos candidatos chegam para mim, particularmente, e dizem que não sabem fazer redação, ou que sentem muita dificuldade de escrever, ou que travam na hora de escrever, mas uma das estratégias principais é você treinar. Então, durante todo esse processo de preparação para o concurso, você precisa ter sempre um planejamento, você precisa treinar todos os temas, né, corrigir, rever. Então, todas essas aulas aqui vão ajudar você a fazer isso, inclusive com a questão de todos os temas. Então, antes de mais nada, você não precisa se desesperar pelo tema da prova. Por quê? Porque esse tema é um tema que já está ali dentro da sua rotina. Além disso, a gente vai aprender hoje a fazer uma estratégia chamada de scanner da redação. O que se trata o scanner da redação? É nada mais do que a segmentação de um tema, da retirada de palavras-chave, da identificação dessas palavras e da transformação possivelmente delas em palavras sinônimas, para que você consiga descobrir qual é o seu percurso argumentativo. Vamos supor que o tema seja desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais. Se o tema for esse, a primeira coisa que você vai fazer é o que a gente chama, dentro do scanner da redação, é o que a gente chama de segmentação das palavras-chave. E o que significa essa segmentação? Você vai retirar as palavras principais. Por exemplo, desafios, depois valorização, depois povos e comunidades tradicionais e, por último, o adjunto que é no Brasil. Na hora que você faz essa segmentação e que você retira essas palavras-chave, fica muito mais fácil para você entender qual é esse percurso. Por exemplo, a primeira palavra-chave não é desafios? Então você puxa uma seta, você grifa essa palavra e você puxa uma seta e diz: o que são desafios? Desafios são questões, obstáculos, dificuldades, são causas, são óbices. Olha essa palavra que é muito importante, muito interessante, que você pode colocar na sua redação. A palavra óbices é uma palavra masculina. Então, quais são os óbices dessa falta de valorização? A gente entende que as comunidades e os povos tradicionais do Brasil, por muito tempo, foram invisibilizados. Então, eles não são valorizados quanto à cultura, quanto à economia, quanto à educação. E, por conta disso, eles deixam de receber atendimentos relacionados à saúde, etc, etc. Então, a primeira palavra é desafios. Então, essa é a primeira palavra-chave, eu identifico, grifo e, ao mesmo tempo, já levanto aí as palavras sinônimas. Por que eu levanto as palavras sinônimas? Para que, ao longo da minha produção, eu não repita a palavra desafios. Então, vamos supor que no seu primeiro parágrafo, você coloque a palavra desafios, na segunda você coloque a palavra, que também se refere a desafios, mas coloca agora questões, no terceiro, obstáculos, no quarto, dificuldades. Olha como você retoma todo o tempo o tema e as palavras principais da redação, sem necessariamente utilizar as palavras da redação. E uma dica também super importante é que no primeiro parágrafo do texto, você precisa se concentrar e você precisa sempre tomar cuidado para que todas as palavras que estão dispostas ali na temática já consigam aparecer ali no seu primeiro parágrafo. Muitas bancas treinam os seus avaliadores sobre essa questão do cumprimento do tema, se o produtor já inicialmente já consegue apresentar ali as palavras que são pedidas. Entendam uma coisa, o tema, ele trata ali de segmentos, esses segmentos precisam a todo momento, ao longo do texto dissertativo argumentativo, aparecerem ali para que você não se perca na sua abordagem.
Uma dica também que eu posso dizer aqui a vocês é a respeito do título. No nosso edital, não aparece nenhuma indicação se você vai colocar ou não o título. Mas uma dica essencial e de ataque logo aqui a você é não colocar no título o que aparecer no tema. Então, o tema é um recorte, mas o título é uma criação da sua redação, da sua produção, do seu entendimento a partir do tema. Em hipótese nenhuma, a prova cobrar de você a colocação de um título, você jamais deve colocar lá no lugar que está disponível para isso o mesmo do tema. Então, se o tema for Desafios para a Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais, o seu título jamais poderá ser Desafios para a Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais. E aí, depois que eu faço esse scanner da redação, eu aprendo a fazer perguntas para esse tema. Na hora que eu utilizo palavras como quais, porquê e como, isso ajuda eu a entender aquilo que o tema realmente quer. Então, vamos continuar com esse exemplo. Se o tema for desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais, a pergunta que eu vou fazer é: quais são esses desafios? Como é que eu posso visualizá-los? E na hora que eu faço essa pergunta, eu sempre tenho em mente que a minha resposta será sempre feita de 2 aspectos. Por que eu não posso levantar 3 ou 4 ou 5 desafios? Porque 2 desafios, eles são os suficientes para a quantidade de linhas que é exigida dentro da sua redação. Lembre-se, a redação é composta de 4 partes: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Você vai apresentar esses 2 desafios na sua introdução. E aí, cada desafio vai ser aprofundado, vai ser desenvolvido nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, por exemplo, nesse tema, um dos desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais é, por exemplo, uma questão histórica. Então, historicamente, foi uma população que foi invisibilizada. Então, esse é o seu primeiro desafio, a questão histórica. E a questão histórica, ela vai aparecer na tese, ali, claro, apresentada, mas ela vai ser muito bem desenvolvida no desenvolvimento 1. A segunda questão, só um exemplo, falta de políticas públicas. A falta de políticas públicas vai ser no segundo desenvolvimento. Então, você percebe que você consegue trabalhar os dois argumentos, as duas intenções que você colocou ali na sua tese, de uma maneira tranquila e calma em cada um dos parágrafos. E aí, depois que você faz essa pergunta e você obtém a resposta, e a resposta vai ser a sua tese, você se prepara para fazer o que a gente chama de esqueleto da redação. Gente, não existe coisa mais maravilhosa e mais perfeita para a sua redação do que uma redação que é planejada antes da sua execução. O que se trata desse esqueleto? Como o próprio nome já diz, você vai pegar uma folha e vai colocar as partes: introdução, desenvolvimento 1, não é redação, desenvolvimento 2 e conclusão. Na introdução, você vai escrever o que você pretende colocar na introdução por meio de tópicos. Então, na introdução, escrevo lá, introdução. Vou escrever isso, escrevo o primeiro aspecto, segundo aspecto, terceiro e quarto. Pronto, planejei a introdução. Depois eu venho para o meu desenvolvimento. O que vai conter no meu desenvolvimento? Escrevo em tópicos cada parte daquilo que vai conter. E isso vai ser feito depois que você lê o tema. Depois que você lê o tema, as ideias vão começar a surgir. Então, para que você não se perca e para que você não perca tantas linhas assim, é necessário que você leia isso dentro da sua tempestade de ideias e divida muito bem em tópicos em cada parágrafo. Então, vai ficar uma parte na introdução, uma parte no desenvolvimento 1, uma parte no desenvolvimento 2 e, por último, na conclusão. Então, esse esqueleto vai te ajudar a ter uma visualização daquilo que você vai escrever. Depois que você faz o esqueleto, muita gente acha que você deve passar direto para a folha definitiva. Não, a prova de redação vai dar para você 2 folhas. Uma folha que é rascunho e uma folha que é definitiva. Depois que você faz o seu esqueleto, que possivelmente pode ser atrás da folha rascunho, você vai pegar todos esses tópicos e vai tentar transformar em um texto. E aí você vai utilizar para isso a sua folha rascunho. Uma coisa super importante de falar é que o seu rascunho não deve ser o seu borrão.
O seu rascunho é um ensaio da folha definitiva. Então, aquilo que você pretende realmente colocar na sua folha definitiva já deve estar ali mostrando seus indícios na folha de rascunho. Então, a folha de rascunho ela vai servir como a sua primeira escrita. Depois que você escreve a sua folha de rascunho, você vai fazer uma revisão. Isso acontece com a maioria dos candidatos. Os candidatos tendem a escrever uma coisa no rascunho e na hora que ele vai passar para a folha definitiva, ele passa uma outra coisa completamente diferente e isso vai te gerar aí, pode te gerar rasuras, pode te gerar desorganização e pode ampliar ainda mais o seu nervosismo na hora de você passar para a sua folha geral. Então, siga esses passos, né? Primeiro, faça o scanner da redação, segmente as palavras-chave, encontre os sinônimos dessas palavras-chave. Em seguida, elabore um esqueleto por tópicos, né? Coloque em tópicos aquilo que possivelmente vai conter. E depois que você passar para o seu esqueleto, aí é que você prepara para fazer a sua primeira escrita. Muita gente considera o planejamento como uma perda de tempo, mas eu diria para você que não. O planejamento, ele é um investimento. Se você cumpre esses passos, você vai gastar da sua prova cerca de 5 a 10 minutos, que vão ser essenciais para a sua redação. Uma dica que eu posso dar aqui também a vocês, dentro desse aspecto, que é muito mais estratégico, o que eu estou dizendo aqui é muito mais estratégico do que é técnico, é que você consiga mesclar e otimizar o tempo da sua prova. Então, a sua prova, você vai fazer questões e a redação. Você não precisa, inicialmente, começar com a redação e fazer toda a redação e deixar de lado ou esquecer as questões. Você pode mesclar, otimizar o seu tempo. Você pode primeiro ler o tema, segmentar as palavras, fazer 5 questões, depois você volta para a sua redação, até porque é um trabalho de foco e desfoco. Enquanto você estiver ali muito compenetrado na sua redação, pode ser que depois que você passe mais um tempo, as suas ideias melhorem, né? Você consiga, inclusive até com a leitura da prova, adquirir outras informações ou se lembrar de outras informações que você não estava se lembrando. Então, otimize esse tempo, né? Faça o esqueleto, depois faça mais 5 questões e você vai ver que à medida que você está respondendo questões, outras ideias muito pertinentes e muito importantes que não poderiam ficar de fora vão surgir na sua cabeça. E aí você volta para fazer o rascunho. Não faça imediatamente após a escrita do rascunho, não passe imediatamente para a folha definitiva. Dê um tempo aí de 10 a 15 minutos, aproveite esse tempo para fazer mais questões ainda, porque na hora que você passar para a folha definitiva, na hora que você voltar de fazer as suas questões da folha definitiva, isso vai te ajudar também a ter outras ideias e a revisar melhor o texto. Às vezes, isso acontece muito quando a gente está nos processos de produção de escrita. Nós não conseguimos identificar os erros e a nossa cabeça não consegue, de jeito nenhum, pensar em outras ideias ainda mais geniais para colocar na redação. Por quê? Porque você está muito focado ali. Então, aprenda a fazer esse trabalho de foco e desfoco, mesclando e otimizando o tempo de resolução de questões e o tempo também da sua produção. E aí, essa fase do planejamento é uma fase essencial, infalível e que vai ajudar você a escrever uma redação melhor e o melhor de tudo, vai ajudar você a não travar, tá? Tente fazer isso e você vai ver como a sua redação vai ser outra. Qual é a primeira coisa? Eu vou identificar qual é o tema, já identifiquei, né, as palavras-chave, identifico se o tema é um tema-problema, como a gente já falou nos módulos anteriores, se o tema é problema, se o tema é solução ou se o tema é uma justificativa. O que esse tema quer de mim? A abordagem de causas, a abordagem de consequências, a abordagem de uma justificativa, a abordagem de contrapontos. Identifiquei, selecionei, já sei o que é. Vou para o meu segundo passo. No segundo passo, eu vou, se a banca trouxer isso, o que a gente chama de textos motivadores. A maior parte dos concursos cobra, dos seletivos que tem redação, eles trazem textos ali de apoio, que são textos que você não deve de jeito nenhum copiar. Como o próprio nome já diz, são textos que você só tem que apoiar e você tem que ler ali para ter uma base daquilo que ele deseja. Então, se a banca cobrar de você texto motivador, leia os textos motivadores. Faça grifos importantes ali e aproveite para puxar setas de ideias que forem surgindo à medida que os textos motivadores vão passando.
Se a banca não exigir de vocês o texto motivador, então é a hora de você só fazer a segmentação, só fazer o scanner, como a gente já aprendeu na aula de hoje. O terceiro passo é você levantar as hipóteses. O que são hipóteses? Hipóteses são pensamentos que ainda não foram comprovados. Então, é a oportunidade perfeita de você escrever frases que tenham a ver com o tema. E ali você já vai ver os primeiros indícios, os prenúncios das suas opiniões. E aí você sempre vai pensar nesse terceiro passo, qual é a origem do assunto, quais são os teóricos que possivelmente você vai utilizar, quais são as notícias que podem ser elencadas ali, quais são as associações que você pode fazer. Anota tudo, porque esse é um processo primeiro de tempestade de ideias. E depois que você faz a tempestade de ideias, é que você vai conseguir selecionar. Depois, você vai selecionar o que você chama de tese. O que é tese? As respostas à sua pergunta. Se a pergunta que você faz para o tema é quais ou como, a resposta a isso vai ser a tese. E a tese é um elemento que vai estar na primeira parte da introdução, tá certo? E aí depois você prepara então esse esqueleto para que a sua redação fique ainda melhor. Uma dica que eu também posso dar para vocês dentro desse processo de planejamento, que é um processo super importante, é que você selecione, que você identifique também o eixo. Lembra quando a gente falou que o tema da redação, ele sempre está dentro de algum dos eixos? Então, na hora que você olhar o tema, identifique qual é o eixo, identifique quais são os macro-argumentos daquele eixo, porque isso também vai te ajudar a não errar a prova, a não se perder na hora da prova e principalmente a não fugir à temática. Às vezes, os alunos, os produtores, ao olharem o tema da prova e não identificarem, eles podem fazer um outro percurso argumentativo e aí vai fazer você não só perder ponto no atendimento ao tema, mas às vezes faz você zerar. Nesse exemplo que eu comecei a aula de hoje, falando sobre os desafios dos povos e das comunidades tradicionais, seria uma fuga ao tema total se você falasse só sobre indígenas, ou se você falasse só sobre os povos quilombolas. E hoje os povos tradicionais e as comunidades tradicionais, elas perfazem um total de quase 100 tipos de classificações desses povos. Então você traria, mesmo que sejam dificuldades relacionadas só aos indígenas, mas os mesmos desafios que perpassam a população indígena são os desafios que perpassam aí os povos quilombolas, as populações de terreiro, as populações que são pesqueiras ali. Então sempre tente pensar nos argumentos macro, em como esses argumentos eles podem passear pelos diversos setores, mas que não vão fazer vocês errarem ali. Uma outra dica, por exemplo, que já foi tema, inclusive, do Enem, que foi os desafios para a formação educacional de surdos, que foi um dos temas passados. Se o aluno, por exemplo, olha como é fácil, se ele soubesse quais eram os desafios da educação e ele soubesse também os desafios da inclusão da pessoa com deficiência, o que ele ia fazer neste caso, em um tema como esse, que era desafios para a formação educacional? Ele ia cruzar essas duas informações. Até porque os desafios educacionais e os desafios para a inclusão da pessoa com deficiência, qualquer deficiência, seja ela motora ou visual, ou relacionada ou a surdos ou a mudos, independente do que seja, você vai cruzar as informações que são muito parecidas. Então, uma das dicas da redação que vai fazer também você ser bem exitoso aí, é você aprender a fazer esse tipo de conexão. Então, não se desespere ao olhar o tema, faça a segmentação, faça o esqueleto, porque isso vai garantir a você uma redação um pouco melhor, sem nenhum problema, sem nenhuma trava, e você ainda consegue tirar a nota, a nota média para máxima, tá certo? Então, pegue essas dicas e vamos fazer uma redação de sucesso.